Eu acho que isso é um ótimo exemplo. Por exemplo, quando surge algo fora do escopo, algo que é urgente, algo que é importante você sair e ir pro ar, em vez de tu, como um líder, pegar aquilo e sair fazendo, é tu entender o que tu pode fazer para resolver aquilo. Então, essa vai ser a tua responsabilidade como líder. Não sair desenvolvendo, porque não, com certeza essa não é a forma de resolver, mas como tu pode gerenciar aquele problema. Fala Dev, eu sou o Diego Fernandes e eu tenho o privilégio de estar aqui iniciando mais um podcast Fala Dev junto com duas pessoas do nosso time de User Experience, é assim que a gente chama, até porque a gente até pode citar o porquê que a gente chamou o time assim, mas a gente acha que User Experience não é um cargo de uma pessoa só, e sim algo que todo mundo envolve. Como eu sempre falo, não adianta o designer fazer algo super bonito se o programador deixa uma tela de loading de 5 segundos só com um spinner no meio da tela, acabou com a User Experience do usuário. A gente está iniciando mais um podcast e antes de mais nada, claro, eu quero perguntar, para que cada um perguntar, na verdade, eu quero pedir que o João e o Clayton se apresentem e me falem como é que vocês estão aí e o que vocês fazem da vida de vocês. Cara, eu sou o João Paulo de Magalhães e atualmente estou morando aqui em Rio do Sul, né, Santa Catarina, e hoje eu trabalho principalmente aqui como Head de Desenvolvimento, assim, né, tem um nome meio obscuro, assim, mas essa é a minha função principal. Dentro, claro, do time de experiência de usuário, e que é o time que é a principal frente de tecnologia que a gente tem aqui dentro da Rocket, né? E principalmente os trabalhos desse time, assim, de modo geral, se resumem à plataforma de modo geral. Então é o time que cuida, assim, da plataforma, né, de user experience, desde desenvolvimento, que é a parte mais pesada, entre aspas, que a gente tem dentro do time, e também design e algumas outras coisinhas ali. Eu sou Clayton Souza, nesse momento eu estou como CEO aqui na Rocket City e eu estou trabalhando principalmente hoje na órbita de experiência do usuário. As minhas funções hoje elas têm muito a ver com direcionamento de produto, alinhamento de processo, e nesse momento atual assim da Rocket, uma coisa que vem muito a calhar com o que a gente vai falar bastante aqui no podcast é a parte de identificação de lideranças, construção dos líderes a descrição dessas funções, assim, no sentido de quais são as responsabilidades de cada uma dessas posições, né? Muito massa. É massa até porque a gente está passando por um processo de organização interna, né? E já faz um bom tempo que a gente está conseguindo identificar algumas coisas e utilizar algumas métricas para conseguir identificar líderes e conseguir entender qual que é o papel deles em frente a cada órbita, como a gente chama aqui dentro da Rocket, né? Que são os times em si, a separação dos times. E para quem já conhece o Fala Dev, já assistiu os outros episódios, eu acho que vocês dois não participaram de nenhum episódio ainda, né? Ou o João já participou daqueles que eram mais técnicos? Ainda não, né, João? Não, esse vai ser o primeiro. Esse é o primeiro massa. podcast. A gente teve 21 episódios com todo o time de tecnologia da Rocket, teve também com a Camila e com o Mike, com o João Pedro, foi muito massa. E pra quem não assistiu ainda esses episódios, corre lá, estão no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas de podcasts, e você vai conseguir consumir muito conteúdo massa lá, principalmente conteúdo técnico. E aí vocês já podem estar percebendo que além da mudança da gente estar gravando os podcasts agora de forma remota, cada um da sua casa, além da mudança de cenário, né, a gente tem também uma mudança no formato do podcast, onde o Clayton, o João e eu vamos trazer assuntos para a roda para nós três discutirmos juntos esses assuntos e chegarmos em algumas conclusões. Eu vou pegando meu mouse aqui de vez em quando, que eu vou dando scroll aqui no roteiro, mas antes da gente começar na verdade, já pra gente começar, eu vou começar já com uma pergunta inicial que vai começar guiando o nosso papo, e a pergunta vai ser para vocês, pra gente iniciar. Tem muita gente que tem muito essa questão de dev querer virar líder, né, quem fez faculdade, talvez veio lá de uma época um pouco mais anterior, digamos assim, né, eu e o Cleiton que fizemos faculdade juntos, a gente sabe que os professores trazem muito isso da pegada de dev virar líder e tudo mais. Pensando em aspectos profissionais e técnicos e até emocionais também, né, tem a questão de soft skills que a gente tanto fala aqui dentro, o que envolve ser um líder de desenvolvimento, né? O que o líder de desenvolvimento tem como papel dentro de um time? Então, eu acho que antes de a gente falar de líder de desenvolvimento especificamente, a gente até poderia falar um pouco sobre liderança de modo geral, né? Eu vejo muito que qualquer cargo de liderança, claro que depende muito de cada empresa ou de cada nível hierárquico, digamos assim, ou cada time, como cada time funciona. Mas eu acho que todo líder ele vai ter três grandes responsabilidades, que são as pessoas, os processos e os resultados. Então, na minha opinião, líder de desenvolvimento não vai ser diferente. E aí, falando um pouco das skills, assim, eu acho que
um cargo de liderança, ele vai, de certa forma, vai precisar com que tu aperfeiçoe algumas soft skills de uma forma um pouco mais incisiva. Coisas como empatia, eu acho que vai exigir muito mais do teu autoconhecimento para tu saber os teus limites, a forma com que, tipo, as tuas limitações no sentido de, eu não consigo enxergar muito bem que as pessoas estão precisando de mim ou que eu estou tendo dificuldades em passar certas informações para o time. E eu acho que a pessoa tem que ter uma visão sistêmica, que o pessoal costuma usar esse termo, né? De conseguir ver em 360, 390, até que o pessoal fala, de não estar só focado no que tu está fazendo, nas tuas tarefas, nas tuas funções, e sim no que está acontecendo em volta de ti. Geralmente um cargo de liderança ele vai ter como função a comunicação entre os times que estão do teu lado, acima e abaixo de ti, né? Não basta tu fazer as tuas tarefas, se comunicar com o teu time interno ali, e não conseguir ter toda essa disposição de comunicação entre as outras pessoas e os outros times, né? E uma coisa muito interessante que eu vejo, principalmente, né, nesse ponto que o Cleito comentou, que especificamente sobre as tarefas, né? Então, por exemplo, assim, é muito comum a gente, como desenvolvedor, ali ter, por exemplo, um quadro de tarefas, tá acostumado, sei lá, com Scrum, com alguma coisa, alguma metodologia ágil, né? A tarefa de liderança, exatamente, assim, ela não tem um checklist, assim, que tu, não, beleza, fiz isso, agora tem que fazer isso e tudo mais. É muito mais essa visão ali que o Cleito comentou, né, de você conseguir identificar, entre aspas, problemas ou identificar certos gargalos e tudo mais, e agir sobre eles. Então isso não necessariamente está em um quadro de tarefas, ele não tem um board ali para você, cara, matei essa tarefa, vou matar essa próxima, é muito orgânico, né, vai acontecendo durante o dia, durante a semana, depende muito de decisões de produto, depende de decisões técnicas do time, depende até do que o time está passando, né, então se o time está com certas dificuldades em algumas coisas, isso pode trazer algumas tarefas para você como líder. Eu comentei, não tem um board exatamente, mas lógico que tem como você tirar, se organizar e etc, né? E além disso que o Cleiton comentou, eu vejo muito do papel do líder 3 pilares, né, que é o que a gente sempre comenta aqui dentro da Rocket, né, que é a comunicação, o suporte e o alinhamento. Eu vejo o papel de líder de desenvolvimento ali como a cola, como a pessoa que integra todas as outras áreas, assim, então integra, por exemplo, a parte de produto, por exemplo, no meu caso, com os desenvolvedores, com a parte de design, com a parte técnica, com a parte de, sabe, tipo, fazer com que tudo, assim, consiga caminhar junto, entende? Então é muito mais nesse sentido, né? E lógico, às vezes quando os desenvolvedores têm alguma dificuldade, seja técnica, seja de processos, né, internos e tudo mais, o líder tem que estar lá para dar suporte para ele, então para ajudar a entender a dificuldade que ele está passando. Às vezes isso gera até, por exemplo, outras tarefas de, tipo, sei lá, débito técnico que a gente tem, ou de algumas coisas que a nossa estrutura também não está muito adequada porque a gente está querendo fazer. Enfim, tem vários papéis assim, mas o principal que eu vejo é essa o líder de desenvolvimento, assim, ele colar todas as outras coisas, né? Então, ele se comunicar, né, com todo mundo que precisa, principalmente do time dele e dos outros times, igual o Coleto comentou, a parte de suporte e a parte de alinhamento, né? Garantir que tudo que tá vindo, entre aspas, de cima, tá sendo passado pro resto dos outros departamentos, né, por assim dizer. Vocês falaram muito de soft skills voltadas a ligação entre pessoas, né? Essa parte de comunicação, de suporte. Assim, uma das coisas que eu acho que é legal dizer, talvez, e vocês podem falar caso vocês não concordem comigo, é que líder técnico não precisa ser necessariamente a pessoa mais mais experiência técnica entre todas as outras pessoas do time. E, na verdade, é até legal você ter outras pessoas estratégicas dentro do time, que são muito boas, quem sabe, em alguma área específica. Então, a gente tem uma pessoa que às vezes é muito bom em front-end nessa parte, a gente sabe que quando precisar alguma coisa técnica, essa pessoa vai conseguir ajudar, e aí por diante, né? E o líder, ele tem que, pelo menos, conseguir guiar as pessoas para tomar as decisões legais e conseguir ajudar também, tanto em decisões técnicas, como vocês falaram, mas principalmente envolver tudo e transformar essa comunicação entre produto, time e todos os outros líderes também que fazem parte daquela mesma órbita, como a gente chama, mais saudável, né? E especificamente sobre o que você comentou ali de não precisar ter expertise em determinados assuntos, né? Isso, cara, eu concordo 100%, assim, em gênero, número e grau, e é algo que realmente acontece, assim, mas na minha visão, o importante do líder é ele, por mais que ele não tenha um conhecimento muito avançado, por exemplo, em front-end ou em back-end e tudo mais, ele tem que ter, logicamente, né, como ele é um líder técnico, né, a princípio, ele tem que ter uma visão mais abrangente, né, até mesmo para ele conseguir guiar
as pessoas, tipo, entender que ele precisa daquela expertise de alguém, entendeu? Então acho que isso por si só já é skill, mas ele ter a skill mesmo mais avançada de alguma tecnologia e tudo mais, com certeza não é necessário, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, falei numa palestra que a gente gravou pro Casey, comparando muito com o papel de um CTO até, né? Na maioria das vezes, CTO e o líder técnico também, ele não precisa, às vezes, ser tão especialista em tecnologias, como a gente estava falando aqui, mas ele precisa ter esse perfil um pouco mais generalista. Ele precisa conseguir, claro que ele não vai conseguir especializar em tudo, dominar tudo, mas quando alguém trazer uma dúvida para ele, alguém do time vier com alguma dúvida, alguma coisa que precisa da ajuda dele, ele precisa guiar essa pessoa conseguindo tocar em todos os pontos, né? Independente qual tecnologia que a pessoa trabalhe. Então eu acho que ter esse fundamento um pouco mais generalista é realmente muito bom, tanto para líder quanto para CTO também. A gente vê aí que tem muita gente que tem esse desejo, essa ambição de ocupar um cargo de liderança. E aí eu até gostaria de aproveitar e pedir para o João contar um pouco da trajetória pessoal dele, de uma forma que responda o questionamento que muita gente se faz de como conseguir chegar em um cargo de liderança em desenvolvimento. Cara, eu acho que assim, pelo menos pra mim, né? Eu me tornei líder aqui dentro da Rocket, né? Pra mim foi muito orgânico, né? Então eu entrei aqui como um desenvolvedor, entre aspas, como todos os outros, né? Normal, assim. Fui desenvolvendo, fui fazendo, pegando minhas tarefas e tudo mais. E foi meio que, na minha visão, foi acontecendo de forma orgânica, né? Então eu, pessoalmente, eu tenho muito. Eu sou muito puxado pra esse lado mais gerencial, assim, mais de tipo, gerenciamento até de tarefas, assim, algumas coisas. Então eu sempre quis meter o dedo, assim, no que diz respeito a essa parte, né? Então eu sempre fui me metendo ali, tipo, dando opiniões, assim, até de certa forma que não foram pedidas, né? Que não que tenha problema nenhum, mas eu mesmo fui puxando isso, né? Fui forçando isso. O resto em si foi meio que acontecendo naturalmente. Então, quanto mais opiniões eu dava, mais eu era questionado sobre algumas outras coisas. Eu era envolvido em mais assuntos e tudo mais. Tipo, lógico, todos técnicos, né? A princípio. Mas foi uma coisa que foi levando a outra, sabe? Foi bem orgânico mesmo. Quando eu vi, eu já estava sendo, tipo, convidado, assim, entre aspas, para ser, tipo, líder técnico ali da plataforma e tudo mais. Na minha visão, assim, a pessoa tem que mostrar interesse, né? Então, já ir puxando para esse lado e tentando entrar nesse caminho, né? E o resto, assim, vai acontecendo naturalmente. Ou você vai gostar daquilo com a experiência que você vai tendo e vai naturalmente tendo mais interesse e entrando mais nesse assunto, né? Ou você vai, tipo, perceber que não é aquilo que você quer, ou que não é aquilo que você gosta, e vai, tipo, naturalmente já voltar à parte mais técnica, né? Mas para mim, pelo menos, foi muito orgânico, sabe? Eu não entrei aqui, por exemplo, assim, pensando, não, eu tenho que fazer isso para virar líder, né? Foi uma coisa muito pessoal minha, desse desejo de, tipo, saber de determinadas decisões de produto, de ter um pouco mais dessas opiniões, né, em relação a essa parte, e não só realmente ficar na parte ali de, cara, peguei essa tarefa, fazer ela e, tipo, entregar e ir para a próxima, entendeu? Eu sempre quis entrar um pouco mais em detalhes na motivação, por exemplo, questionar algumas decisões que eu achava que talvez estavam, não digo erradas, né, mas que talvez a gente pudesse pensar em uma outra ótica. Então foi muito nesse sentido orgânico, assim, na minha visão, né? Eu acho que o Cleiton vai poder comentar um pouco mais a visão dele por parte de empresa, né? Como que talvez a Rocket viu o João entrando de forma orgânica nisso e como que a gente agiu sobre isso. Mas eu acho que isso tem muita abertura para fazer esse tipo de coisa, principalmente em empresa menor também, né? Empresa grande, às vezes, são muitos passos até tu conseguir obter a visibilidade que tu merece ou que tu tá precisando para conseguir entrar num cargo desse e tudo mais. Empresa pequena, geralmente, é um pouco mais rápido, né? Então, isso aconteceu comigo também. Eu sempre tive essa vontade de me interessar não só pelo desenvolvimento, mas pelo negócio de uma maneira total, do produto, de para onde que o negócio ia, para onde que o produto ia, o que ia envolver e não só realmente nas tarefas. Eu acho que isso é algo realmente que não é todo mundo que precisa fazer isso, né? É totalmente normal você continuar como deve, se você não gostar dessa parte gerencial, não gostar de se comunicar com pessoas ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que o Cleiton vai poder comentar um pouquinho da visão da Rocket nisso. Então, o caso do João, acho que ele, se eu não me engano, ele foi a primeira vaga que a gente anunciou para desenvolvedor aqui dentro da Rocket. Ele se candidatou e tal lá, ele não cumpria exatamente os requisitos técnicos que a gente queria para aquela vaga, mas a gente gostou muito da forma com que ele se comunicou com a gente por e-mail até,
E aí eu chamei ele para uma conversa e tal, e eu gostei muito do perfil dele. Então aí já é um ponto de atenção que é interessante. Muitas vezes as empresas elas não estão tão interessadas nas tuas skills técnicas e sim muito mais no teu perfil, que foi exatamente o caso do João. Então, beleza, eu conversei com ele, cara, eu gostei muito do perfil dele, das atitudes dele, Eu acho que seria até massa tu falar, Clayton. Talvez algumas coisas do perfil dele que tu achou legais, assim, nesse primeiro momento de. Porque uma das coisas que me chamou muita atenção no João foi a questão de. Ele mandou o teste técnico e todo momento ele pedia pra gente falar, tá, mas o que eu poderia melhorar no teste técnico? O que isso aqui tava de. Beleza, vocês falaram que aqui não tava tão bom, mas o que poderia ser melhor? E tal, e tal, e tal. Então ele era muito de. Que nem ele faz hoje, assim, de duvidar das decisões que a gente toma pra encontrar o melhor caminho, digamos assim. Então, que nem eu falei, desde a comunicação dele, a comunicação por e-mail, tem muita gente que subestima o que ela pode entregar para as pessoas, e muita gente se comunica por e-mail, tipo, de qualquer jeito. Mas, cara, uma pessoa que tenha um tato um pouco melhor ali, ela consegue identificar muita coisa num texto que tu escreve no e-mail. Então, cara, foi uma coisa que eu consegui ver ali no João, pela forma que ele se comunicou, o interesse dele, a humildade dele, a vontade, por aí vai. Não vou conseguir lembrar pontualmente das coisas também, porque já faz um tempo. Mas aí tal, ele entregou o teste, chamei ele para conversar, daí essa parte do teste teve isso que o Diego falou, de ele quis entender o que ele fez no teste que não estava tão bom, o que ele poderia melhorar, se ele errou alguma coisa específica, tipo, ele teve muito interesse nisso. Cara, daí eu gostei muito do perfil dele, na forma que ele conversava com a gente, na forma que ele queria entender o que era a empresa e não simplesmente ocupar aquele cargo ele queria, tipo, entender todo o fluxo da empresa, como é que funcionava, o que ele tinha de visão de futuro, várias coisas assim. E beleza, entrou como desenvolvedor e a gente, muito pelo o jeito que a Rocket foi crescendo até aqui, a gente sempre tentou ao máximo extrair tudo que a gente podia das pessoas, assim. Então, por exemplo, o João deve, beleza, mas será que ele não pode ser um pouco melhor aproveitado em algum outro lugar? E aí a gente, tipo, tenta observar as pessoas para entender isso, né? E aí a gente foi vendo que o João, ele tinha muita. Eu acho que um dos pontos principais do João, assim, é essa parte de querer entender o contexto inteiro. E não, tipo, recebe essa tarefa aqui de criar um usuário. Não, mas espera aí, quais são os possíveis fluxos disso? Por que para a empresa, por que para o produto é importante criar esse usuário? E por aí vai. Então, os questionamentos que ele fazia, que muita empresa vê, tipo, como o cara tá sendo chato, vamos dizer assim, né? Mas não, é um cara que ele tem interesse, tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem aproveitada, assim. E, cara, foi uma coisa orgânica, mas ao mesmo tempo planejada. A gente ia vendo as capacidades dele, ia subindo ele alguns degrauzinhos, assim. Então ele começou como dev, virou tech lead, e foi cada vez mais agregando responsabilidades, até um ponto que nem se tinha mais um nome já pré-criado para a função dele. Isso é até uma dificuldade É que a CJO, né? gente sempre teve. É. E foi assim, cara, foi uma coisa orgânica, sendo que a gente ia colocando as coisas em cima dele e vendo que ele tinha capacidade de aguentar aquilo, de suprir aquilo e fazer de uma forma saudável e muito boa. Foi entregando com excelência. Isso é uma coisa importante também. Não adianta encher de responsabilidades para uma pessoa, vai ter uma hora que ela não vai conseguir mais ter braço para fazer aquelas coisas, então ela tem que fazer de uma forma que ela consiga entregar com eficiência, né? Cara, foi assim com o João, foi assim com outras pessoas também. Mas, cara, é aquilo. Eu acho que depende muito da empresa, depende muito também do momento da empresa. A gente, como eu disse, o João foi o primeiro dev. Não foi por isso que ele ocupou o cargo de liderança, não é porque ele está com mais tempo de casa, e sim porque ele mostrou capacidade. Mas tem outras empresas que estão em outras empresas e outros momentos que tu já quer uma pessoa com mais experiência, com mais carga, tu já quer uma pessoa pronta, mas, ao mesmo tempo, é bom sempre identificar essas pessoas para ir agregando algumas responsabilidades que elas conseguem suprir. Até eu lembrei, enquanto eu falava aqui, de um exemplo que eu tive. Claro que foi um contexto bem diferente, assim, uma empresa diferente, mas uma das empresas que eu trabalhei, eu também tenho um perfil parecido com o João, assim, de querer entender tudo, de querer organizar os processos, de querer melhorar a fluidez da comunicação e por aí vai. Teve uma empresa que eu trabalhei que eu percebia vários problemas nesses sentidos que eu falei agora,
E eu conversei com o meu chefe na época lá e falei, cara, a gente precisa criar tais processos, a gente precisa melhorar a comunicação, a gente precisa fazer não sei o quê. Só que não tem uma pessoa para isso hoje. Tipo, não tem como uma pessoa continuar desenvolvendo a quantidade de coisas que ela desenvolve hoje e ao mesmo tempo ter essas responsabilidades. E aí, tipo, ele falou, beleza, então preencha esse ofício aqui, sugere a criação de um cargo novo. E daí foi um negócio meio burocrático e tal. Mas deu certo, daí eu criei um novo cargo na empresa lá e tal, para conseguir suprir essas necessidades. Então, cara, vai depender de cada contexto, mas é isso. E uma coisa que até eu acho que a gente vai entrar mais a fundo nos próximos tópicos aí, mas uma coisa que uma pessoa que tem vontade de ter liderança, ocupar um cargo de liderança tem que ter em mente, um desenvolvedor, é que ele vai acabar, de certa forma, se desgrudando um pouco do código. Então, é uma coisa que o dev tem que ter muito em mente. Ah, beleza, eu quero ocupar o cargo de liderança, eu gosto disso, mas talvez eu não vou, eu vou continuar vendo código, óbvio, mas eu não vou programar tanto tempo, eu não vou passar mais tantas horas programando de fato. Até o João pode falar da tristeza dele de largar um pouco de código. Cara, eu acho que assim, isso eu posso deixar para responder para a gente entrar em mais detalhes, assim, né, nos próximos tópicos, que eu acho que tem uma parte muito interessante ali que a gente pode aprofundar mais essa questão. Mas, cara, só para fechar, assim, essa conclusão, eu acho que sim, cara, é algo que você tem que ter em mente que não é algo que programar já não vai ser mais a tarefa principal do teu dia, né? Que você como desenvolvedor é aquilo, cara, é isso que você faz, né? É isso que, tipo, é nesse lado que a maioria de nós, assim, a gente é atraído por causa disso, né? Pelo fato de que a gente passa, tipo, o dia inteiro codando ali e acabou, entendeu? Então, se isso é uma coisa que você tem que considerar quando você tem essa vontade ou quer buscar esse lado, né, de liderança. Mas é o que eu falei, não vou me estender muito pra gente entrar em detalhes mais mais pra frente, né? Cara, mas eu acho que isso é um bom, assim, transição, essa pergunta, esse ponto, pra gente ir pra uma próxima pergunta, né? Que, assim, muitos programadores, cara, tipo, muita gente que eu conheço, muita gente que eu convivi e tudo mais, eles têm essa vontade, eles acham que virar líder é o próximo passo. Isso eu vejo, isso para mim está atribuído principalmente, por exemplo, a o jeito que o mundo funciona, né? O jeito que a maioria das outras coisas funcionam. Então, por exemplo, é muito natural você ver tipo um vendedor de uma loja querendo virar gerente da loja. Esse é literalmente o próximo passo na evolução da carreira dele ali dentro daquela empresa, daquele momento. Isso é traduzido também, tipo, as faculdades, os professores, né? Eles têm muito essa questão também de querer passar isso para o desenvolvedor, mas eu queria saber a opinião de vocês aqui, se isso realmente se traduz para o lado do desenvolvimento, ou seja, se esse modelo da loja, de uma loja de material de construção, por exemplo, que o cara, ele entra como vendedor e ele tem que virar gerente para subir na empresa, se isso se aplica também a desenvolvimento. Vocês acham que, tipo, o desenvolvedor, ele precisa necessariamente virar um líder para evoluir na carreira, ou isso está totalmente descolado? Eu acho que, na verdade, totalmente descolado, né? Eu não acho que é porque uma pessoa vira líder que automaticamente, por exemplo, ela vai ter o salário melhor ou vai ter um lugarzinho especial pra ela, o trono ou qualquer coisa assim. Não tem nada a ver com isso. Até porque é tão difícil encontrar líderes quanto é difícil encontrar bons desenvolvedores, né? Então a gente não tem que ficar preso nessa de todo mundo tem que virar líder em algum momento. Mas eu acho que é muito essa parte cultural, como tu mesmo falou. Eu percebia muito isso na faculdade, né? Até vindo de professores um pouco mais velhos e tal. Claro que não dá pra generalizar, mas a gente via muito esse fluxo, essa linha do tempo de eu vou ser programador ou programadora, aí eu vou virar analista de sistemas, e aí depois eu posso procurar um cargo para ser líder ou qualquer coisa assim. Na verdade, o modelo de organização das empresas, e principalmente com essa onda de startups, ele tá mudando muito. Né? Antes a gente tinha cargos super bem definidos e agora a gente está partindo para uma onda que é o que a gente está partindo, por exemplo, aqui dentro da Rocket, de não ter mais cargos, de não ter mais essas nomenclaturas e tudo mais. As pessoas são posicionadas em projetos conforme as habilidades e as skills que elas têm, mas não necessariamente em algum cargo. Até como a gente estava brincando antes, chegou por um bom tempo ali, a gente falava, cara, o João é o João, tipo, não é o líder ou head de qualquer coisa assim, porque a gente tava
por muito tempo, e até hoje a gente posiciona muito as pessoas em projetos que eles podem ter a sua linha do tempo ali e em algum momento acabar, e as pessoas são posicionadas conforme skills. Mesmo porque, ô Diego, só te cortando rapidinho, esse sentimento do cargo e tudo mais era uma coisa que só surgia quando a gente precisava fazer algo público, né? Então, por exemplo, igual o podcast aqui agora. É nessas horas que surge que eu preciso me apresentar, por exemplo. Porque no dia a dia é algo que, cara, totalmente não faz, sabe, tipo, não faz diferença eu ser chamado de, sei lá, tech lead ou tipo head ou, enfim, qualquer outra coisa, né? Exatamente. Para a empresa, é muito bom que uma pessoa que goste muito de programar, que goste muito do que ela está fazendo, continue fazendo aquilo, porque a gente sabe para a empresa, e a gente vive isso aqui dentro, o quão difícil é correr atrás de bons programadores e boas programadoras, conseguir encontrar pessoas que se identificam naquilo que elas fazem e que conseguem transcender, digamos assim, tudo que elas gostam, tudo que elas estudam para dentro da empresa. E papel de liderança, por mais que também é muito difícil encontrar uma pessoa que tenha essas skills, não é mais, digamos assim, mais importante que o outro. Então não tem problema nenhum, eu gosto de desenvolver. Por exemplo, eu gosto de desenvolver, eu gosto de codar. Isso pode variar com a idade também. Talvez quando o João tinha ali os seus 18, 19, 20, ali ele, cara, eu só quero codar o dia todo e acabou, é isso. Então, beleza, usa todo esse teu gás que tu tem pra estudar coisas novas, pra codar e usa pra codar realmente, né? Usa porque a empresa vai te agradecer muito por isso. Agora, cheguei no momento que eu tô gostando mais de desenvolvimento pessoal, mais de comunicação e tudo mais. Beleza, não tem problema nenhum a partir disso tu demonstrar esse teu gosto por essa área, né? Mas como eu disse, pra empresa não é bom que todos os devs, né, ou todas as devs estejam querendo se tornar líderes, né, e nem ao contrário, né, que ninguém queira lá dentro se tornar líder. Então, é mais ou menos nesse caso. Mas o Clayton pode complementar um pouquinho também a resposta, eu acho. Ou o João também. Cara, eu acho que um dos grandes motivos das pessoas acharem que elas precisam ocupar cargos de liderança é que as pessoas elas atribuem muito, não sei se sucesso é a palavra certa, mas é sucesso, salário, por aí vai, status, não sei, a nível hierárquico. Então, eu ocupando um cargo de liderança, é mais visível que eu tô um passo a mais da hierarquia, assim, um passo para cima da hierarquia. Talvez tenha sido assim e tenha funcionado assim na maior parte das empresas por muito tempo, mas hoje em dia isso não reflete mais. Eu até tinha lembrado de dois casos de dois devs gigantes que existem em empresas muito grandes hoje, que eles são zero líderes, eles são totalmente especialistas, mas agora me fugiu o nome. Mas existem tipo diversos, não é muito difícil de a gente achar, de casos de pessoas que são, cara, eles são devs, eles foram devs a carreira inteira e eles, tipo, têm um sucesso, tipo, gigantesco sendo especialista, eles têm um salário, tipo, ótimo por ser especialista e, cara, isso não tem nenhuma relação com qualquer coisa disso, de salário, de sucesso e tal. Porque é só uma questão de escolha, uma questão de habilidade, uma questão de o que tu gosta mais, o que tu se identifica mais. Eu vejo que cargos de liderança, eles pedem muito do perfil da pessoa. Não que tipo as habilidades de um líder elas não podem ser desenvolvidas, claro que podem, mas geralmente o que a gente consegue perceber é que as pessoas que elas em algum momento vão ocupar um cargo de liderança, elas têm um perfil já que tende para isso. Mas assim, óbvio, todo mundo tem que se desenvolver, mesmo que a pessoa tenha um perfil, ela vai ter que se desenvolver, e até uma pessoa que não tem o perfil, eu acho totalmente possível que ela se desenvolva para ser um líder. Eu acho que segue muito essa lógica de a pessoa já ter um perfil, e aquele perfil vai fazer ela se agradar, ter uma afinidade com coisas que envolvem a função de um líder, e aí ela vai meio que organicamente sendo direcionada para isso. Então a galera que tem preocupação em tipo, será que eu vou para um cargo de liderança ou não? Eu acho que, cara, basicamente o tempo vai te dizer isso. Eu acho que não vai ter uma coisa que tu lê ou que tu estuda que vai te dar essa resposta. Mas, cara, tu gosta de programar? Massa. Programa, cara. Programa bastante. Provavelmente, em algum momento, tu vai falar, olha aqui, eu tô mexendo bastante com os processos da empresa. Eu tô querendo entender bastante como as coisas funcionam, como o produto funciona, o porquê das coisas. Tô questionando muita coisa aqui. E aí tu vai identificando, então beleza. Então talvez eu tenha que ser um pouco mais direcionado para essa parte. Programa assim, muito, né? Porque vai chegar um momento que vai sentir falta, né? O Clayton já instalou o Linux, acho, umas 3 vezes só no último mês, e instalou o Node e tudo, abriu o projeto e ficou, eu não posso fazer isso, cara.
É muito complicado, esse sentimento é muito real, cara. E assim, eu acho que uma frase, assim, uma conclusão para essa parte da pergunta, né? É algo que assim, cara, se todo desenvolvedor quisesse virar líder, não ia ter espaço para líder. Por mais que todo mundo virasse líder, tipo, quem quer programar? Sabe? Então, assim, é algo que tem que ter um equilíbrio já naturalmente, sabe? Eu acho que só esse pensamento já mata o fato de que isso é um próximo passo na carreira. Porque se isso fosse um próximo passo, a gente não ia ter mais desenvolvedor, entende? Tipo, ia ser muito complicado a gente achar pessoas seniors, boas e tudo mais para ocupar esses cargos de desenvolvimento, porque elas estariam em cargos de liderança. Então é algo que eu acho que aos poucos, assim, a gente, como comunidade, como desenvolvedores de modo geral, a gente já tá perdendo essa ideia, né, pragmática de que o próximo passo é virar líder, né? Eu acho que outro ponto que a gente estava comentando antes, que é super interessante, é sobre essa questão de você acaba se distanciando um pouco mais do código, né? E começa a envolver várias outras coisas, né? Conforme você vira líder também, você acaba assumindo outras responsabilidades às quais você não está acostumado no dia a dia, né? Essas responsabilidades de comunicação, de clareza, de dar suporte pro time, né? Tanto suporte técnico quanto suporte emocional, tem muita coisa envolvida. E aí eu acho que o João pode começar falando um pouquinho sobre isso, porque ele passou por essa transição, né? Antes de dev para líder, digamos assim. Até que ponto que compensa realmente ocupar um cargo de liderança, né? Envolvendo tudo, assim, envolvendo... Claro, o salário a gente já falou que, tipo, não é o que vai determinar, né? Não é porque você vai ser líder, automaticamente seu salário vai subir. Não tem nada disso, né? Até existem algumas empresas que têm, talvez, esses organogramas mais antigos, assim, esses sistemas hierárquicos, que talvez tenha isso, mas não deveria ser assim. Mas daí tem a questão da experiência, estabilidade, estresse. Quais são esses fatores que a gente tem que levar em consideração, João, na hora de virar líder? Cara, eu acho que o principal deles, né, como a gente já comentou um pouquinho, é o fato de você se descolar cada vez mais da programação. Então é o que, assim, isso aconteceu comigo, né, igual você citou com o Clayton, por exemplo, também. Então, assim, é algo que, cara, quando você tá acostumado a pegar uma tarefa, programar e tudo mais, e você começa a parar de fazer isso é algo que pode te dar um choque, assim, você pessoalmente tem um baque, né? Você fala assim, cara, primeiro que teu dia vira completamente do avesso, né? Que a gente é naquela questão ali de não ter mais um board específico de tarefas e tudo mais. E também você naturalmente quer pegar tarefas de desenvolvimento. Aconteceu muito comigo e ainda acontece hoje, não é algo que tipo, beleza, eu identifiquei isso e já resolvi. É o que ainda acontece hoje, que é a tendência da gente de querer voltar para essa área, né? Porque é o que a gente gosta, querendo ou não. Então, várias vezes eu pegava tarefas e falava assim, cara, isso aqui é o que eu tenho que resolver por qualquer que seja o motivo, seja porque eu gosto de fazer aquilo, seja porque precisa ser eu, ou enfim, qualquer coisa. Mas, até puxando um pouquinho mais nisso, cara. Te deu muito no começo esse medo de passar a tarefa para as outras pessoas, de delegar, porque tu achava que talvez elas não seriam suficientes para resolver aquilo lá e tudo mais? exatamente, tipo, achar que a pessoa não seria suficiente, não, sabe? Porque isso é algo muito, muito relativo, sabe? Mas assim, o que me deu bastante foi o fato de, tipo, como que eu garanto que a visão tá alinhada? Então, por exemplo, eu como líder, não só como líder, mas tipo, como que todo mundo já tem o sentimento de, cara, eu vou pegar isso pra fazer e eu vou fazer isso de tal jeito. E daí você como líder tem que garantir isso ainda mais. Principalmente porque, teoricamente, é você que está mais alinhado com o resultado final do produto. Uhum. Então, me deu muito isso. Cara, como que eu garanto que as pessoas vão estar alinhadas para fazer aquilo, entende? Então, isso com certeza foi um grande desafio, assim. E até porque tu tem tu começa a ter uma responsabilidade um pouco maior, assim, né? A partir do momento que você vira líder do time, espera-se que as outras pessoas, as pessoas de produto e tudo mais, consigam se comunicar só com você diretamente e que essa mensagem vá clara pro restante do time e que todo mundo esteja direcionado, né? Então talvez essa pressão, principalmente no início e que existe até hoje, vai te causando esses desgastes emocionais, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, o estresse, ele é bem. Desgaste emocional, o estresse e tudo mais, ele é algo que é muito relativo da pessoa. Eu não considero que você ser líder tem um estresse maior do que você ser desenvolvedor, por exemplo. Uhum. A questão é que são coisas diferentes, são em âmbitos diferentes. Então, como eu sempre tive vontade, sempre fui naturalmente puxado para esse lado, eu quis ser puxado para esse lado de liderança, é algo que, cara, o estresse
o estresse que vem com o trabalho, com as responsabilidades a mais, é algo que eu já me acostumo. Então não é algo que eu acho mais ou menos. Eu acho que a pessoa que ela acha isso, ou que, tipo, ela tem esse sentimento, não que ela esteja errada, mas é que talvez ela não goste tanto dessa parte de liderança. Entende? Porque, na minha visão, você tem uma responsabilidade maior, claro, mas isso não necessariamente traduz um estresse maior. Porque aquela responsabilidade é o que eu quero fazer acontecer, entende? Então eu vejo muito nesse sentido, né? Mas é bem pessoal isso, cara, essa pergunta, assim, eu vejo. O Diego tinha perguntado pro João ali se ele tinha receio de passar as tarefas para os outros e tal. Uma coisa que eu posso denunciar é que o João, ele tinha muita... Hoje em dia menos, mas é uma coisa que acontecia muito no processo de transição ali e tal do João. Ele tinha muita dificuldade em tarefas que elas eram totalmente aleatórias ao escopo, assim. Tipo, surgiu um problema, surgiu uma necessidade que tem uma certa urgência e ela precisa ser resolvida logo. O João tinha dificuldade em colocar isso para alguém, porque, eu vou atrapalhar os caras, eu vou tirar o fluxo do desenvolvimento lá do pessoal e tal. E aí ele pegava isso e ia saindo desenvolvendo. Só que aí, tipo, teve todo um processo para ele acostumar e entender que não era bem assim. Pode falar. E além disso, é totalmente inviável, né, cara? É até o que eu tava comentando. É algo que, tipo, eu fazia bastante isso, ainda faço hoje ainda, mas bem menos. Tô caminhando ali pra não fazer mais. Mas é exatamente isso, é o fato de você realmente se descolar, né? Porque isso não vem só desse sentimento que eu tinha de não atrapalhar, ou tipo, cara, o fluxo já tá andando e tudo mais, tem coisa, enfim, tentar dar uma mão ali pro time, mas vem também da parte minha como desenvolvedor de querer desenvolver também, porque é algo que você não perde, né? Por mais que eu goste bastante da questão de liderança, não é como se eu não gostasse de desenvolver também. Então é algo que eu tentava fazer isso para me aproximar, sabe? Pra, tipo, voltar a desenvolver, tipo, ter esse contato e tudo mais. Mas, cara, é totalmente inviável e, tipo, toda vez que eu faço isso, eu sempre me arrependo, porque o gargalo fica em mim, sabe? Tipo, eu não posso parar de dar suporte pro time, de me comunicar, de alinhar com as pessoas, e daí eu ainda pego mais uma responsabilidade de desenvolver alguma coisa, entende? Então o gargalo acaba ficando completamente em mim daí. Eu acho que isso até é um bom exemplo para o pessoal enxergar um pouco melhor. Que o João falou muito sobre, não existe uma lista de tarefas, geralmente, para cargos de liderança e tal. Eu acho que isso é um ótimo exemplo. Por exemplo, quando surge algo fora do escopo, algo que é urgente, algo que é importante você sair e ir para o ar, e que, em vez de tu, como um líder, pegar aquilo e sair fazendo, é tu entender o que tu pode fazer para resolver aquilo. Então, essa vai ser a tua responsabilidade como líder. Não sair desenvolvendo, porque não, com certeza essa não é a forma de resolver, mas como tu pode gerenciar aquele problema. Então, vou criar um processo para quando isso acontecer, eu vou desalocar algumas pessoas do que elas estão fazendo para resolver isso. Então, muito do papel do líder ali em desenvolvimento, ele vai ser em conseguir gerir esse tipo de coisa. Entender as capacidades do seu time para entender quem é a melhor pessoa para tu alocar quando acontece esse tipo de coisa, entender as prioridades, entender que aquilo realmente é importante ser feito agora ou não, o que vai influenciar. Eu acho que ou até mesmo nesse exemplo, né, tipo, tentar, dependendo do contexto, claro, tentar entender como que a gente, talvez até colocar uma etapa no processo para que diminua as ocorrências desse tipo de coisa, né? Ter tanto plano, tipo, de ação para quando acontecer, mas também tentar o máximo ali para, tipo, que isso não aconteça mais, né, também. Uma coisa que vocês mencionaram muito, a questão de no teu dia a dia acabar não sobrando mais tanto tempo para tu pega nesses momentos que tu quer codar e tu fala, não, beleza, não posso, tem que cuidar um pouco mais com isso e tudo mais. Mas como é que é dividido, assim, o teu dia a dia, a tua semana, assim? Tu consegue lembrar de, talvez, rituais ou algumas coisas, assim, que toda semana tu faz, que fazem parte desse teu papel? Essa questão do dia a dia, ela é muito variável, conforme o momento que a gente está passando. Então, se você me perguntar isso hoje, eu vou te dar uma resposta, né, que eu vou dar daqui a pouco. Mas se você me perguntar, por exemplo, semana que vem, ou tipo, semana passada, pode ser que mude, entendeu? Porque depende muito do momento que a gente tá passando com o produto, como, enfim, tudo. Sim. Mas de modo geral, assim, o meu dia a dia, ele já varia por si só. Então, por exemplo, depende das reuniões que eu tenho de produto, depende se o time tá precisando de alguma coisa. Então, por exemplo, na semana passada, se não me engano, ou 2 semanas atrás, eu precisei dar bastante suporte pro time, né?
no sentido de não que eles estavam com dificuldades, ou não no sentido pejorativo, mas no sentido de que aconteceu que o time precisava de um alinhamento maior, seja por causa de mudanças que a gente havia feito, seja por causa de tarefas, enfim, isso, o motivo não importa, mas que eu precisei estar muito mais envolvido nessa parte. Então, meu dia a dia nessa semana foi muito mais conversar com os outros devs do time. Então, por exemplo, eu cheguei a falar com a Misai, com a Micaele, cheguei a falar com o Hugo também. Então, eu falei com bastante gente, com bastante pessoas do time. Então, basicamente, a minha semana ali foi ficar falando um pouquinho ali com um e outro, entendeu? Alinhando com o Clayton, conversando com o Tainan, pra, tipo, fazer essa linha, né? Mas é algo que varia, assim, Conectando demais, todas as pontas, basicamente, né? Exatamente. Eu lembro de alguns casos que o João conseguiu identificar oportunidades para se criar alguns rituais, por exemplo, reunião semanal de alinhamento, ou às vezes só, tipo, a cada X período fazer uma reunião que, tipo, cara, 10 minutos falando sério, e o resto só, tipo, pro time conversar, para se manter alinhado, porque ele percebeu que a galera tava meio distante. Então eu vejo muito o João fazendo esse tipo de coisa, que não são rituais, às vezes, que eles já estão, tipo, foram, uma estratégia muito mirabolante para criar aquele ritual, mas não, o João percebeu ali no dia a dia, no fluxo do time, que era importante que fossem criados esses rituais. Então acho que tem muito disso. Uma outra coisa que eu queria colocar, até puxando um pouco o assunto lá de trás e mudando um pouco, mas que eu acabei esquecendo de falar antes, voltando para essa parte de liderança assim e tal, muitas vezes um dev ele vai ocupar um cargo de liderança que não necessariamente é técnico. E eu queria tipo, falar um pouco disso, assim, até ouvir a opinião de vocês. A minha opinião pessoal é que é muito legal quando uma pessoa que ela não é, que ela é técnica, ela ocupa um cargo não técnico de liderança, porque se aproveita muito do conhecimento que ela tem previamente. Principalmente hoje em dia, a quantidade de empresas que são totalmente digitais, as startups e por aí vai. Eu sou um exemplo, eu fui dev, tipo, full time, assim, por uns 7 anos, eu acho. Agora acho que eu já estou uns 2 anos sem programar. E, cara, com certeza, para a posição que eu tô, é muito importante eu ter tido toda essa experiência como dev. E a gente tem vários exemplos na própria Rocket, né? Tipo, a Isa, a Dani, a Thaísa, qualquer pessoa, às vezes, várias pessoas que são líderes aqui dentro vieram do bootcamp ou vieram de experiência técnica, né? Isso ajuda muito porque o nosso negócio é baseado totalmente em tecnologia. Não interessa a área, não interessa qual vai ser o ponto, no final, se tiver pessoas que têm conhecimento em tecnologia, vai ajudar muito, né? Eu acho que, assim, especificamente, por exemplo, na parte que eu estou inserido, né, eu acho que ajuda muito, porque a gente se planeja, por exemplo, direto a gente discute e revisa coisas que a gente quer fazer dentro da plataforma, a direção que a gente está tomando, etc. E o fato de eu ter esse conhecimento técnico, né, de eu já ainda estar inserido nessa parte técnica mesmo de desenvolvimento, é algo que ajuda muito a gente, tipo, entender talvez a prioridade de certos assuntos. Porque, cara, todo mundo é dev aqui e tal, a gente sabe que às vezes vem ali, cara, troca a cor desse botão ali pra outra cor. E daí, beleza, você fala assim, a pessoa que se ela não for técnica, né, ela fala assim, cara, isso daí é 22 minutinhos ali, acabou. Só que daí você vai trocar a cor do botão, só que daí você percebe que você tem que fazer, tipo, sei lá, um padrão de tema dentro da sua plataforma para que isso não aconteça mais. Ele tava e que não sei seguindo um o design quê. system, qualquer coisa, daí tem que mudar tudo. Aí, tipo... Então daí no final, componente. que era 2 minutos para tu trocar um hexadecimal, tipo, ficou uma tarefa de, sei lá, um dia e meio ali que tu ajeitou, tipo, bilhões de outras coisas, né, que, tipo, evoluiu o desenvolvimento, o dia a dia ali do desenvolvedor deu uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Se não tiver alguém técnico nessa parte, a pessoa vai ficar meio perdida, né, vai falar assim, cara, os caras estão demorando para trocar, tipo, uma cor de um botão. Então, acho que isso é muito importante, tipo, a gente conseguir ter pessoas técnicas inseridas nesse meio de isso aí liderança. é uma coisa que até a gente falava bastante, cara, desculpa te interromper. Eu não sei se o Clayton lembra até que, tipo, tinha casos de amigos nossos, às vezes, que trabalhavam em empresa que os líderes eram pessoas que não entendiam nada de tecnologia. Aí, tipo, era horrível, assim, porque como tu vai botar uma pessoa que vai, tipo, te ajudar a estimar prazos, essas coisas assim, para as tarefas, se a pessoa não tem o mínimo de conhecimento ou nem o mínimo de vontade de estudar aquilo. E isso se ela for te ajudar, né? Eu mesmo trabalhei em uma empresa onde a pessoa que dava suporte pro cliente, ele que falava os prazos. Então, ele ia lá no cliente, aí o cliente falava assim, cara, tô precisando de tal coisa. Aí ele falava assim,
meu amigo, relaxa. Daqui 2 semanas você vai ter Olhava isso. pro João, o João dando scroll no Facebook. É. É rapidão hoje, até o final da tarde. Né? Exatamente. Então, tipo, a pessoa não tem referência nenhuma, né, pra ter um prazo técnico ali, né? Uhum. E é complicado, cara. Eu até já vi em alguns ambientes do pessoal de produto ou pessoal de design que existem nesses ambientes as discussões de, tipo, é interessante eu estudar programação, então eu vejo os caras que eles não são nem um pouco, não tem nem um pouco de conhecimento de tecnologia, eles buscando conhecimento em tecnologia para melhorar a vida deles lá, né? Isso eu vejo bastante Então, dentro do Bootcamp também. A gente até fez uma pesquisa, né, uma vez, e se não me engano, tinha dado que 17% das pessoas que estavam ali dentro do Bootcamp não eram pessoas que usavam o conhecimento para desenvolver, e sim para conseguir ser líder do time, conseguir dar suporte pro time, conseguir, tipo, ajudar o time como líder, né? Então é bem legal essa discussão. Mas muito massa, cara. Eu acho que a gente chegou aí num encerramento pro podcast. Eu acho que a gente conseguiu discutir muita coisa. Eu acho que a gente, com certeza, na verdade, não é? Eu acho, a gente vai ter próximos episódios envolvendo vocês dois falando sobre outras coisas da empresa, talvez trazendo mais casos aqui dentro de como que a gente gerencia o time em si, como que a gente separa o time, né? Como que a gente divide entre generalista e especialista, como que a gente usa versionamento de código, como que a gente usa metodologias ágeis. Meu, dá pra trazer conteúdo sobre muita coisa aqui pra dentro do podcast, mas eu acho que por hoje tá massa, a gente já tá chegando num tempo de podcast bem legal, e já é de ritual, eu não lembro, na verdade, mais como fazer isso, mas é de ritual do Fala Dev conseguir definir uma hashtag pra final de todo episódio, e pra mim é sempre uma tarefa super difícil. Comecei a pensar uma aqui no começo até do episódio, que seria a hashtag líder para pessoas, né, pra simbolizar que líder é para pessoas e não é para código, não é para produto em si, é para principalmente envolvendo pessoas. O produto, o código é o fim, né? Mas o líder ele tem que estar muito mais preocupado com o meio, né? Que é quem vai criar aquilo em si. Mas galera, era isso. Quero agradecer a participação de vocês dois, né? Do João e do Clayton no podcast. E se vocês tiverem algum comentário final, que quiserem deixar algum tipo de mensagem final, assim, aquelas que o pessoal vai pra casa pensando, meu, caralho, você explodiu minha mente, podem deixar, assim, porque eu sei que vocês têm ótimas mensagens pra deixar pro pessoal. cara, tu roubou minha mensagem final quando tu definiu a hashtag ali. Eu até tinha esquecido dessa parte da hashtag. E eu ia, pra encerrar, falar alguma coisa nesse sentido de que, cara, tu não é o líder do código. Se tu quer só código, tu é um desenvolvedor, tu vai ser um ótimo desenvolvedor lá, e não se preocupem em ser líder, porque é uma coisa totalmente diferente. É uma bifurcação diferente na tua carreira. Então, é isso aí. Líder é principalmente de pessoas, processos e por aí vai, e não é uma coisa totalmente técnica. João, se tu vai deixar alguma mensagem final, tu tem que usar pelo menos uma palavra mais bonita que bifurcação, cara. Vai lá. Cara, é uma ramificação. Cara, Pô, é porque eu lembrei do carreira em Y, daí bifurcação, tá ligado? Cara, eu acho que assim, uma frase assim, alguma coisa assim que vai deixar o cara uau, assim, acho que o Diego botou muito peso em cima da gente, assim, muita pressão, mas acho que o importante é a pessoa ter vontade, sabe? Eu acho que é isso que se resume. Você ser líder ou ser desenvolvedor, as duas coisas são muito ótimas, são legais. No final do dia vai depender do que tu quer pra tua carreira, do que você quer pra você, entende? Não pensar como uma evolução ou pensar como próxima etapa, sabe? É a próxima etapa se você quiser, e não porque o mundo de negócios ou a empresa precisa, entende? Então acho que esse é o pensamento assim que a pessoa tem que ter. O que te deixa feliz quando tu deita no travesseiro. Exato, cara. Se tu deitar no travesseiro, você consegue dormir tranquilo à noite, entende? Tranquila noite, quero saber isso aí, quem é que dorme tranquila à noite. Tá, perfeito, galera. É isso aí. Obrigado novamente. Quem tá assistindo, não esquece que esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, assim como no YouTube, independente de onde você tá ouvindo. Se você está ouvindo no lugar que só tem áudio e quiser ver o nosso vídeo, corre lá no YouTube também. E se tiver algum lugar pra deixar uma nota ou um comentário, não esquece de deixar um comentário aí embaixo, até trazendo perguntas, quem sabe pra gente trazer no próximo podcast. E também deixar seu curtir aí se estiver no YouTube, se inscrever, e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Dá um tchauzinho aí, galera. Abraço. Tchau. Falou, galera. Tô gravando, galera. Boa tarde. Mandei um abraço pro Thiago que vai editar o podcast. Fala, Thiago. Thiago. Boa sorte aí na edição.